Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade ao estudo das equações algébricas e na aula de hoje a gente vai fazer dois exercícios, tá? Os exercícios vão tratar do tema do teorema das raízes racionais, tá? A gente vai ter que fazer pesquisa sobre as raízes de uma equação sem ter muitas pistas a respeito das raízes, tá bom? Começamos aqui com esse primeiro exemplo. Encontre as raízes da equação, tá? Essa é uma equação de terceiro grau. E, como a gente sabe, tem três raízes nos complexos. Só que não tem dica nenhuma a respeito da raiz, como a gente estava acostumado antes. Eles geralmente davam uma raiz, a gente caiu o grau utilizando o dispositivo de Briotto e Ruffini. Dessa vez a gente tem que pesquisar essas raízes. Bati aqui no microfone. Dessa vez a gente tem que fazer a pesquisa dessas raízes. Então, se existir alguma raiz racional, o teorema das raízes racionais me dá uma lista dessas possíveis candidatas. Como é mesmo o teorema? Bom, se existir alguma raiz racional, ela será da forma P sobre Q, certo? Só que o P é um divisor do número do coeficiente independente. Nesse caso aqui é o menos 2. Então, P pertence ao conjunto dos divisores de menos 2, que são mais ou menos 1 e o mais ou menos 2. Vou deixar esse conjunto por enquanto aqui. O Q, que é o denominador da minha fração, ele pertence ao conjunto dos divisores do coeficiente dominante, que nesse caso é o 3. Então, o Q pertence aos divisores de 3, é o conjunto dos divisores de 3, que são mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Então, vamos formar todas as combinações possíveis de P sobre Q. Então, se existir alguma raiz racional, ela vai pertencer a esse conjunto aqui. Todas as combinações de P, dos elementos que estão em P, no conjunto P, dividido pelo Q. Bom, se eu dividir o 1 pelo 1, dá 1. Se eu dividir o 1 pelo menos 1, dá 1. Se eu dividir o 1 por 3, dá 1 sobre 3. Se eu dividir 1 por menos 3, dá menos 1 sobre 3. Se eu dividir o 2 por 1, dá 2. Se eu dividir o menos 2 por 1, dá menos 2. Se eu dividir o 2 por 3, dá 2 terços. E se eu dividir o 2 por menos 3, dá menos 2 terços. O resto das divisões vão ser elementos que já estão nessa lista, tá? Então, as possíveis candidatas, se existir alguma raiz racional, pelo teorema das raízes racionais, deve estar nessa lista de P sobre Q, pertence a esse conjunto de P sobre Q que eu acabei de fazer. Então, qual é o nosso trabalho? A gente vai ter que testar essas raízes de uma por uma, tá? E aquela que zerar a equação, ou seja, aquela que for raiz, eu pego ela, utilizo o dispositivo de Briotto e Ruffini, caio o grau dessa equação de 3 para 2, e aí vou pela fórmula de Bhaskara, beleza? Então vamos começar testando na ordem que apareceu aqui. Vamos começar testando 1. Então eu vou fazer o para x igual a 1. Estou utilizando o primeiro elemento do conjunto. Então, para x igual a 1, a gente tem o seguinte. Vou substituir na equação acima, onde tem x por 1. Então, ficaremos com 3 vezes 1 ao cubo, menos 7 vezes 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, menos 2, e isso vai dar igual a quanto? Bom, 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1 dá 3. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 7 dá menos 7. 8 vezes 1 dá 8, menos 2. Perceba uma coisa. Quando você substitui o x por 1, o resultado dessa soma nada mais é do que a soma dos coeficientes da equação original. Então, se você parar para pensar, quando a soma dos coeficientes, isso sempre vai acontecer com 1, quando a soma dos coeficientes for 0, o 1 é raiz. Porque na substituição por 1 não vai alterar em nada, você vai ter a soma sempre dos coeficientes. Isso é um resultado muito bom também para você rapidamente descobrir uma raiz de uma equação. Se a soma dos coeficientes for 0, 1 é raiz. Não é o que aconteceu nesse caso, porque a soma aqui não dá 0. A soma desses coeficientes dá quanto? 1, 4, 2, né? Dá 2. E aqui não é 0. Portanto, o 1 não é raiz dessa equação, tá? 1,
não é raiz. Deixa eu botar uma setinha de implica. 1 não é raiz. Vamos seguir em frente, vamos testar o menos 1. Eu não coloquei menos 1, eu falei menos 1 naquela hora, mas não coloquei. Então aqui é o menos 1, tá? Então vamos testar o menos 1. Para x igual a menos 1. Vamos fazer uma conta parecida. Vamos trocar o de tx na equação 1 acima por menos 1. Então no lugar de x eu boto menos 1 ao cubo. 7 vezes menos 1 ao quadrado. Mais 8 vezes menos 1, menos 2. Bom, menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes 3 dá menos 3. Menos 1 ao quadrado dá 1. Vezes menos 7, menos 7. Aqui já temos menos 10, tá? 8 vezes menos 1 dá menos 8, menos 18. E menos 2, o que dá menos 20, né? Menos 20. Não é zero mais uma vez, tá? Então, conclusão, menos 1 não é raiz. É um A isso aí, tá? Menos 1 não é raiz. Vamos para o próximo. A gente vai ter que testar de um por um aqui. Vamos para o próximo. Para x igual a 1/3. Isso vai implicar no seguinte. Bom, 3 vezes, trocando x por 1/3, teremos 1/3 ao cubo, menos 7 vezes 1/3 ao quadrado, mais 8 vezes 1/3, menos 2. Ok, vamos continuando a conta. 3 vezes 1/3 ao cubo, quando você tem uma fração elevada a um expoente, você deve elevar o número de cima, que é o numerador, e o de baixo, que é o denominador, a esse expoente. Então, 1 elevado a 3 dá 1. Dividido por 3 elevado a 3 dá 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Menos 7 vezes, mesma coisa, 1/3 elevado ao quadrado. Tudo isso entre parênteses, tá? 1/3 elevado ao quadrado, 1 elevado a 2 dá 1. 3 ao quadrado dá 9. Mais 8, um número vezes uma fração, 8 vezes 1/3, você multiplica o número vezes o numerador, a parte de cima da fração, e divide pelo denominador. Então, 8 vezes 1 dá 8, dividido por 3. E o menos 2 está lá, esperando o resultado da conta. Bom, eu vou trazer essa conta para cá, para o começo, tá? E vai ficar o seguinte, 3 vezes 1 sobre 27, você já pode simplificar aqui por 3, vai dar 1 sobre 9, tá? Menos 7 sobre 9, mais 8 sobre 3, menos 2. Bom, simplificando a primeira fração, 3 sobre 27 dá para dividir por 3. 3 por 3 dá 1, 27 por 3 dá 9. Menos 7 sobre 9, mais 8 sobre 3, menos 2. 1 sobre 9 menos 7 sobre 9. Denominadores iguais, então você repete o 9. E você faz 1 menos 7, que dá menos 6. Tá? Menos 6 mais 8 sobre 3, menos 2. Estou fazendo essa conta aqui bem tranquilamente, com muita calma. 6 e 9 tem o 3 como divisor comum, então eu vou dividir por 3. Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. 9 dividido por 3 dá 3. Mais 8 sobre 3, menos 2. Olha só. A primeira fração, as duas primeiras frações têm denominador 3. Então, eu repito o denominador 3 e faço a subtração dos numeradores. 8 menos 2, ou a soma dos numeradores. 8 menos 2. 8 menos 2 dá 6. E o menos 2 que está lá no final esperando. 6 dividido por 3 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, conclusão, 1/3 é raiz. Se 1/3 é raiz, o que é que a gente faz? A gente vai pegar esse 1/3 e vai utilizar no dispositivo de Briot e de Ruffini. Vou cair o grau da equação de grau 3 para grau 2. Quando eu cair para grau 2, vou ter uma equação do segundo grau, eu posso usar Bhaskara. Vamos fazer isso. Para resumir um pouquinho minha vida e dar aqui nessa mesma folhinha, eu vou dar uma leve reduzida, ou não tão leve assim. Espero que
Dê para ver aí. Então, descobrimos que 1/3 é raiz. Então, eu vou colocar 1/3 aqui. E vou utilizar o dispositivo de Briot. Bom, como é que a gente faz? A gente utiliza os coeficientes aqui em ordem decrescente, né, das potências de x. Bom, o 3 é o primeiro coeficiente, depois temos o -7, depois temos o 8 e, por último, temos o -2. Como 1/3 é raiz, embaixo do -2 vai dar 0 na conta, lá no finalzinho da nossa conta. Porque o 1/3 é raiz. Se não der 0, tem algo estranho. Repete o primeiro coeficiente, que é o 3. 3 vezes 1/3, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, 3 vezes 1/3 dá 1. 1 menos 7 dá -6. Coloca a resposta embaixo do -7. -6 vezes 1/3 é -6 dividido por 3. -6 dividido 6 por 3 dá 2, só que é negativo. -2. -2 mais 8 dá 6. 6 vezes 1/3 dá 6 dividido por 3, que é 2. 2 menos 2 dá 0. Então, aqui deu 0 embaixo do -2, como a gente tinha mencionado antes. Então, qual é a equação do segundo grau que ficou, né? Como quociente aqui, ficamos 3x² menos 6x mais 6 igual a 0. E a gente vai resolver essa equação utilizando o Bhaskara para achar as outras raízes. Bom, para achar as raízes, você pode simplificar toda a equação aqui por 3, tá? Todos os coeficientes dividem por 3. São divisíveis por 3. Então, temos aqui x² menos 2x mais 2 igual a 0. Eu posso resolver essa equação para achar as raízes, tá? Só dei uma simplificada. Bom, vamos determinar os coeficientes dessa equação. O a vale 1, o b vale -2 e o c vale 2, positivo. Agora calculo delta. Delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. B² é o -2. Eu vou fazer já direto, tá? -2² dá 4. Menos 4 vezes o a é 1. Então, 4 vezes 1 é 4. Vezes o c, que é 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, 4 menos 8. O que implica que o delta é -4. Legal. -4 é um número bonzinho aqui para a gente trabalhar. Então, o delta é -4. Vamos colocar na fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o valor de a. Substituindo, temos menos b. Observe que o b é negativo. Com esse menos da fórmula, vai ficar menos 2. Então, eu vou colocar direto positivo. 2. Mais ou menos a raiz de -4 dividido por 2 vezes o valor de a. 2 vezes o a, que é 1. Resumindo, temos 2 mais ou menos a raiz de -4 é 2i, tá? Lembre-se que a raiz de 4 é 2 e a raiz de -1 é i. Então, dá 2i dividido por 2. Então, aqui segue dois caminhos, o x1 e o x2. Você pode dar a resposta de uma vez só, tá? Inclusive, você pode dar a resposta de uma vez só. 2 dividido por 2 dá 1, 2i dividido por 2 dá i. Então, 1 é essa e a outra é o seu conjugado. Tá? Perceba que aparece uma raiz complexa, que não é real, e o seu conjugado. Tá? Lembre-se do teorema das raízes complexas. Eu nem sei, não sei nem se ele tem nome, mas vamos chamar ele de teorema das raízes complexas. Sempre que um polinômio tiver coeficientes reais, então, toda vez que um número complexo que tenha parte com i, ou seja, que o b é diferente de zero, né, na forma a mais bi, for raiz, o seu conjugado também é. Isso acontece aqui nesse caso, exemplificando o teorema, tá? Então, a solução. Quais são as três raízes? A primeira que a gente achou, 1/3. E a segunda e terceira, 1 mais ou menos i. Você pode colocar direto assim, 1 mais ou menos i. Tá? Tem duas raízes aqui, 1 mais ou menos i. E a terceira raiz é 1/3. Tá bom? Então, resolvemos essa equação dessa forma. Muito bem, retornando aqui. Eu ia fazer 2 exercícios, mas o segundo deu um pouquinho mais de trabalho, ficou muito longo. Não era o objetivo para não assustar vocês para o teste que a gente vai fazer.
Então, esse exercício, ele já traz a ideia do teste que vai vir por essa semana, tá? Temos um polinômio, a gente vai utilizar o teorema das raízes racionais para formar uma lista de possíveis candidatas a raízes racionais. A gente vai ter que achar uma dessas raízes e cair o grau do polinômio. Pode ser que a gente precise procurar 2 ou 3, dependendo do grau do polinômio, tá? Mas tudo indica que eu vou colocar um polinômio mesmo de grau 3, e aí vocês vão ter que fazer esse teste. Fazem todas as possíveis candidatas a raízes da forma P sobre Q, tá? Formam essa lista e vão testando de uma por uma para ver qual é a raiz dessa equação. Vai ter pelo menos uma que vai ser raiz. Quando você encontrar essa raiz, você cai o grau do polinômio para 2 e utiliza a fórmula de Bhaskara para achar as outras 2 raízes. Eu acho que com esse exercício vai ficar mais legal do que eu querer assustar vocês com um polinômio de grau 4 ou grau 5. Vai ter um pouco mais de trabalho, beleza? Então é isso, espero que vocês façam um bom teste aí para esse último teste do ano e a gente se encontra essa semana. Beleza? Tudo de bom. Valeu!